Amados, nós vamos iniciar então hoje e também concluir, né? Porque é mais ou menos um personagem uma aula, né? Que a gente está fazendo. Ou a gente estava dividindo em blocos, né? Então eu tentei fazer isso do livro, né? Então o capítulo 1, o capítulo 2, eu falei isso na semana passada, para não ser repetitivo, vocês já entenderam. Então a gente está dividido em blocos, né? Não tem como, não é um estudo exaustivo. Então hoje a gente vai tentar estudar de uma forma panorâmica, ou seja, não é a fundo a vida desse personagem, mas com alguns pontos principais, a lição principal, contexto histórico, cultural, a teológica também e a aplicação prática, que é a finalidade de tudo, é entender o que de fato Deus, através de todas essas histórias, esse personagem, o que Ele quer transmitir para nós, que é isso que mais importa para nós, o que Deus quer de minha vida, né? Inclusive, amados, algumas pessoas, alguns pregadores até, e talvez algumas pessoas que ensinam, é possível que eles tenham uma prática de estudar a Bíblia para pregar, estudar a Bíblia para dar aula, né? Ler a Bíblia para fazer tal coisa. Eu não entendo assim, mesmo porque eu não aceitei Jesus e fui ensinar, né? Fui pregar até que bem cedinho eu comecei a pregar, após aceitar Cristo, e também relativamente muito cedo comecei a ensinar na escola bíblica dominical depois de 6 meses de conversão. Igreja pequenininha, muita necessidade, então não tem tu, vai tu mesmo, né? Não era porque eu tinha aquela experiência, aquela bagagem, não, 6 meses de convertido, poxa, eu também estava aprendendo um bocado de coisa básica, simples assim, que eu precisava mais, e Deus também me deu esse privilégio, muito cedo na conversão, eu ter essa oportunidade. Mas sempre estudei a Bíblia, sempre li a Bíblia com a única finalidade de procurar saber o que Deus quer para a minha vida. O ensinar, o pregar, o evangelizar, o aconselhar, isso é uma consequência de tudo isso, né? Mesmo porque teve um tempo que eu fiquei sem dar aula mesmo, parece, faz 13 anos que eu dou aula de teologia, mas eu acho que eu fiquei um período lá de 1 ano, talvez, né, nesses 13 anos, e continuei estudando a Bíblia afinco, da mesma forma. Então, o que eu quero sugerir para vocês é assim, o resto da vida, uns pregam, né, uns ensinam, se não fazem isso, possivelmente farão mais para frente, mas jamais lide com a Bíblia para que você faça isso ou aquilo. Lide com a Bíblia desse desejo de procurar saber o que Deus está te comunicando, o que Deus quer de sua vida através da sua palavra, e tudo o resto é consequência, né? Mesmo porque se depois da gente deixar de fazer uma coisa ou outra, a gente não deixa de ter esse contato, esse hábito de ler a Bíblia e ter essa sede, né, de ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. Embora, embora a gente também não tenha essa proposta de estudar a fundo, mas eu aconselho vocês, que vocês se dediquem nos bastidores, paralelamente, fora da sala de aula, e decidam ler, se tornar um pesquisador, né? Aí, porque assim, eu estou meio cansadinho, então daqui a pouco eu me aposento e eu preciso de professores de teologia aí. Então me ajude aí, tem que sair pelo menos uns 7, 8 professores aqui, né? Se Deus quiser. Mas vamos lá, vida de Jacó, capítulo 27 de Gênesis, né? Claro, mas, quer dizer, claro, não poderia fazer uma leitura em outro livro, mas a história de Jacó é no livro de Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando. E agora pegamos aí esses personagens-chave do livro de Gênesis, desde Abraão, vamos até José do Egito, como também é conhecido. Então, o capítulo de número 27, Gênesis, né? A história dele vai do capítulo 27 até o capítulo de número 36, é a história de Jacó. Apesar que o nascimento dele está registrado lá no capítulo 25, né? Mas esse detalhe mesmo da vida de Jacó é a partir do 27, muito conhecido, que é onde ele engana lá seu pai Isaac, né? A gente já vai ver o tipinho, né? Olha a figura, enganador. Amados, nós estamos estudando o personagem, como eu disse, a Bíblia traz uma série de exemplos, bons e maus. É interessante isso, né? Os bons para que a gente siga e os maus, lógico, para que a gente não siga, mas está lá, para que a gente veja e perceba e entenda, inclusive também, que a Bíblia pretende trazer a realidade das coisas, e os seus autores
deixam registrado os seus erros, os seus pecados. Isso a gente não vê em livro nenhum aí, né? Dificilmente um autor vai escrever um livro e conta seus fracassos, seus pecados, suas derrotas. Mas aqui é diferente, né? Aqui eles mesmos contam e deixam isso aí para que a gente possa entender, inclusive, que eles não são mais do que nós. E a Bíblia não pretende, com tudo isso, ou seja, contando a história desses homens, o principal não é deixar exemplo bom ou ruim, positivo ou negativo, não é isso. É acima de tudo isso, seja no bom exemplo ou no mau exemplo, é mostrar a graça de Deus, agindo nessa pessoa que consegue de alguma maneira ser uma referência para nós, tendo mais acertos do que eu, porque não teve ninguém que só teve acerto, mas tem mais acerto. Então eu falo, poxa, como é admirável alguns personagens da Bíblia, né? Exemplos de fé, como o próprio Abraão que nós estudamos, né? Exemplo de perseverança, como é o Jó, exemplo de sinceridade, como é Davi. Então esses pontos positivos que ressaltam na vida deles, embora quando a gente estuda mesmo, a gente vai ver também que eles vacilaram em muitas coisas. Mas seja no acerto, seja no erro, o que se mostra, pode vir, meu amado, vá entrando assim na manha, isso, pode vir, isso aqui que você aparece na filmagem mesmo, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho para a mãe assim. Mas pode vir, pode entrar, fique à vontade. Aqui é ao vivo é assim, e só cuidar para não bater no pedestal, isso, pronto. Coisa boa. Isso aqui é assim, já vai acostumando que é assim. Aqui acontece tudo ao vivo é assim. Não tem edição, isso aqui não é editado, eu deixo do jeito que né? Coisa boa, aleluia, louvado se venha, amado. Dá ali aqui o seu lugar, ou lá, ou aqui, ó, fica bom. E dá um tchauzinho aqui também, ó. Tchauzinho, mamãe. Então, coisa boa. Fica à vontade, meu amado. Aqui está meio estranha a cadeira aí, mas se conseguir também pode se ajeitar. Vamos lá, eu vou dar uma breve pulada, aproveitando então que todos chegaram, né? Para que a gente possa engrenar. Então, seja nos bons ou nos maus exemplos, que são esses personagens que nós temos estudado. Acima então dessas referências que nós temos, acima das virtudes, dos erros, para que a gente se espelhe, para que eles mostrem, porque eles são espelhos, né, para nós. A Bíblia, aliás, é muito interessante que ela mesma fala isso em Tiago. Vamos ler o Tiago capítulo 1, já antes que a gente entre mesmo propriamente no personagem, né? Tiago capítulo número 1, verso 21, 22, 23, 24, 25, 26. É assim, chegando com Bíblia na veia. Se ficar meio tonto, dar uma vertigem, ficar meio fraco assim com tanta Bíblia, eles falam que eu vou lendo devagarzinho, porque às vezes a gente não é tão acostumado, né? Tiago capítulo número 1. Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes, esquecidos da palavra, mas praticante. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante ao varão que olhou seu rosto no espelho natural, né? Olhou seu rosto no espelho, seu rosto natural, foi e se esqueceu de quem era. Mas aquele que é ouvinte, praticante, esse é bem-aventurado no seu feito. Eu acho que eu li, acho que até o 25, 26, alguma coisa assim. Então, amados, olha que coisa interessante. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, deixando todo acúmulo de malícia e imundícia, né? Essa palavra que nos mostra quem nós somos. É por isso que muitos leem a Bíblia, mas não se deixam ser lidos por ela. Então nós precisamos ler a Bíblia e ela precisa nos escanear, mostrar quem nós somos. Porque muitas vezes nós fazemos isso, lemos, estudamos esses personagens e até identificamos neles, né? Olha, isso é correto, isso não é. Isso aqui é um exemplo positivo e esse não. Tudo bem, ótimo. Isso é muito bom e a gente precisa fazer isso mesmo. Mas é preciso que a Bíblia ela seja enxertada, é o que diz o texto de Tiago, né? Recebei com mansidão nessa palavra e deixa ela entrar em você e ela te mostrar quem você é. Então, o espelho é isso. Nós nos vemos no espelho e ali há o meu rosto, né, refletido ali, mas não sou eu na verdade. Vocês já pararam para pensar que na verdade nós passamos a nossa vida toda nos vendo ao contrário? O espelho, ele reflete o contrário, não é isso? Então olha só. E quando a gente olha aqui para esse personagem,
Aí nós temos a oportunidade de nos ver não ao contrário, porque quando olhamos para a face deles, nós vemos a nossa face. Então quem foi Abraão? Eu. Quem foi Isaac? Eu. Quem foi Jacó? Eu. Neles tem tanto de positivo, pode ser, quanto de negativo em mim. É por isso que brincando eu falo, eles são ordinários, pertencem à mesma ordem. Todos nós somos de uma mesma ordem, né? O que o próprio Tiago vai dizer no capítulo 5 a respeito de Elias, que é um personagem fantástico, personagem de uma fé, de uma operação de maravilhas, eventos extraordinários. Mas Elias sujeita às mesmas paixões do que nós. Ele orou, o céu se cerrou durante 3 anos e meio, né? E depois ele mandou chuva e a chuva veio mesmo. Então assim, esses personagens que são de fato pessoas se destacam na Bíblia, mas eles são nós somos eles. É a mesma coisa, estamos falando de humanidade, ser humano não muda, é a mesma massa, é a mesma estrutura, é a mesma natureza, amados. Tá? Então o Jacó aqui, por exemplo, o Jacó para mim é um homem fantástico no sentido de estudá-lo, porque Jacó vai falar de nós como poucos na Bíblia falam de nós, porque pensa num cara torto, pensa num cara pecador, pensa no 7-1, pensa num cara bem enrolado, mentiroso, todo atrapalhado. Então fala de nós, muito mais do que muitos outros, né? Então eu me enxergo muito mais nesse Jacó. Aí fala, André, mas isso é tudo isso? Não, graças a Deus, não. Potencialmente sim, né? Ou seja, em mim há essas possibilidades. Eu falei para vocês, não foi em alguma aula passada, a respeito do que o irmão disse que o outro era ladrão? Roubou, lembra? Falei? Não? Ninguém lembra? Então não falei. Então vou falar agora, porque todo dia, às vezes, não sei onde eu falei, só preciso ter cuidado do que eu falo. Onde falo, nem me preocupo mais, porque eu não dou conta disso. Né? Que é de segunda a sábado, então todo dia eu falo. Esse é o nome que fala. E aí, irmãos, um irmão, ele foi, nem de sábado, eu falei, tu que vem de sábado, quem vem de sábado aqui, que eu nem sei mais. Tu vem, nem de sábado também não falei disso, não, né? Não? Tá, então bora lá. Isso que é a minha alegria, eu falo, vocês esquecem, eu falo, e você fala, nossa, quanto conhecimento, não é falar tanta coisa nova, não, que vocês esquecem, eu vou repetindo um monte de coisa. Oxe, não é não, mano, mais de 3 anos tem coisa nova? Não tem, vocês esquecem, eu vou falando, mais 3 anos que eu estou com o André e... Sabe o que é bom? É que então, já continuando para lembrar Que coisa boa, né? Um irmão foi na casa de outro irmão, né, eles congregavam juntos e tal, tomar um cafezinho, aquela coisa toda. Esse irmão estava passando dificuldade muito grande financeiramente, aluguel atrasado para ser despejado, já os filhos com dificuldade de se alimentar, e a esposa agoniada, né, também brigando muito com ele e tal. Sei porque a esposa fica meio nervosa quando as coisas não dão certo financeiramente. E aí, esse irmão viu um dinheiro, porque o irmão saiu, foi na cozinha, buscar uma água, alguma coisa, e ele viu um dinheiro fácil lá, assim, ele pegou no bolso e foi embora, né? Com um tempinho lá e foi embora. E aí no meio do caminho o Espírito Santo falou com ele, falou, você não devia pegar o que é seu, isso não é seu, devolva. Ele arrependido voltou, foi se humilhar diante do irmão, falou, irmão, vim aqui te devolver o dinheiro e queria te falar, inclusive, por que eu peguei. O irmão falou, não, fique em paz, meu irmão, não precisa você falar para mim por que você pegou. Eu já sei por que você pegou. Você sabe? Sei, você pegou porque você é ladrão. Aí o irmão falou, não, mas que isso? Eu não sou ladrão. Não, irmão, fique em paz, você já me devolveu o dinheiro. A questão não era essa. Você devolveu, está tudo certo. Não, mas eu quero te explicar o porquê aqui. Não, fique em paz, meu irmão. Eu sei, você pegou porque você é ladrão. Que isso, meu irmão? A gente congrega junto, você sabe que eu não sou ladrão. Eu vou te falar, eu estou com um aluguel atrasado, 2 para 3, vou ser despejado, meus filhos não se alimentando direito, minha esposa brigando comigo. E aí eu peguei, eu falei, não, você pegou porque você é ladrão. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, se Jesus tivesse para ser despejado com aluguel atrasado, se Jesus tivesse os seus filhos passando fome, se Jesus tivesse a sua esposa atormentando ele, Jesus pegaria esse dinheiro? Não pensou, eu disse, não, Jesus não pegaria, então você pegou porque você é ladrão. Em Jesus não há um ladrão, em Jesus não há um mentiroso, em Jesus não há um fofoqueiro, em Jesus não há uma pessoa maligna, em Jesus não há um estuprador,
Em Jesus não há uma pessoa corrompida. Em nós, potencialmente, tem tudo isso. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso, ou não fizemos isso? Alguns fizeram. Vamos aqui também abrir o confessionário, né? Mas quantos de nós viemos de uma vida totalmente desregrada na sociedade, até a sociedade corrupta, às vezes não aguentava a gente, né? A gente não era nem gente boa para essa sociedade sem Deus. Imagina, alguns de nós tiveram uma vida tão corrompida, tão desgraçada, que nem esse mundo sem Deus não achava tão bom. E então assim, nós há tudo isso. E naqueles que não houveram? Uma pessoa moralmente razoável, honesto, trabalhador, um pai de família, né? Aquela coisa toda. Por que essas pessoas, elas muitas vezes também não cometeram tantas coisas? Então olha só, exemplos bons e ruins. O que eu falei no começo? A graça de Deus é responsável por refrear naquele que não fez tudo isso, né? E a graça de Deus é poderosa para resgatar aquele que cometeu todas essas atrocidades. É a graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus em nossas vidas, mesmo hoje, como a gente tendo conhecimento do Evangelho, mesmo hoje sendo pessoas que frequentam a igreja e ouvem a palavra, pessoas que têm o hábito de oração e buscar Deus, se não fosse a graça de Deus, nós nos perderíamos neste caminho, mesmo depois de ser alcançado pelo Evangelho. A questão não é Deus só salvar o homem, a questão é Deus manter esse homem salvo. Eu acho que os dois são igualmente difíceis, né? Que é o processo chamado de santificação. É esse processo. A justificação e a regeneração, isso aqui simultaneamente acontece radicalmente, do dia para a noite, vem lá e resgata o miserável pecador do poder do pecado, da condenação do pecado e tal. Aí, coisa boa, fulano aceitou Jesus, coisa boa, mas nós sabemos que existe um processo lento, na vida de uns mais lento do que outros, na vida de uns mais demorado do que outros, mas um processo, onde Deus vai nos santificando. O que é a santificação? É onde o Espírito Santo vai gerando, edificando, criando em nós o ser humano Jesus Cristo. E nós vamos, então, capítulo 4 de Efésios, versículos de número 11, 12, 13. Eu acho que até 14 vale a gente ler. Não vou falar vale a pena, não tem pena nenhuma de ler Bíblia, né? Então vale a leitura. Vamos lá? Efésios capítulo 4, verso 11, 12, 13, 14, talvez 15, não sei. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eita, desculpa, foi muito rápido, né? Efésios, capítulo 4. Vamos lá, vamos tentar acompanhar e ler aí, ouvir, ler, né? E a gente vai gravando aqueles 31.173 versículos que nós colocamos no propósito de gravar até o final do curso. Todos aí? Conseguiram? Efésios capítulo 4, verso 11. E aí vocês me ajudem, que eu nem sei se é até 14, 15, mas vamos lá. Ele mesmo, né, refere-se a Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Não é isso? Acho que foi até o 12. Alguém pode ler mais uma vez? Edificação do corpo de Isso. Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso. Pode continuar, mais um, eu acho. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia e engano fraudulosamente. Isso. Ah, não, bora até o finalzinho aí, até o 16. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que coisa interessante. Então aqui a gente chama de um processo de santificação. É onde nós vamos sendo transformados, né? Paulo vai dizer em 2 Coríntios, lá pelos capítulos 2 Coríntios capítulo 3, versos 16, 17, 18, por aí, nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então essa transformação, né, é contínua,
ela não para nunca enquanto aqui estivermos. É algo ascendente, certo? É algo que não para. Então eu posso ter 20 anos, 30 anos, 200 anos, porque tem um irmão que é antigo no Evangelho, né? Não passou pelo dilúvio, mas pisou na lama. É antigo, pensa aqueles irmãos antigos no Evangelho, né? Estou 200 anos aqui e tal, aquela carteirada toda. Então, assim, quanto mais tempo nós estamos, né, nesse contexto, onde a palavra é pregada, onde a ação do Espírito Santo, onde está Deus se manifestando de uma maneira mais explícita, se nós mais tempo passamos, mais então, na teoria, deveríamos ser mais santificados, mais aperfeiçoados, mais amadurecidos. Infelizmente a gente percebe que nem sempre é assim na vida de muitos irmãos, não é? O tempo, de fato, irmãos, ele é contra nós, no sentido quando a gente chama então isso a nosso favor. Faz 200 anos que eu dou aula, faz 30 anos que eu prego, já li a Bíblia 200 vezes, já li não sei quantos livros, já fiz 200 cursos de teologia. Nossa, quanto mais então a gente vai chamando, né, vai dando essas carteiradas e chamando essas responsabilidades, então a gente vai se denunciando, porque quanto mais então a gente teve participação, contato, oportunidades, então a gente precisa corresponder muito mais a isso. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 12. Hebreus, é por isso que não tem muita vantagem não, né, irmão? Quando eu disse aqui, por exemplo, faz 13 anos que eu, pela graça de Deus, eu ministro aulas de teologia. Poxa, André, então você deve ser um professor assim, que tem a clareza de todos os pontos, né? Mais ou menos. Mas é complicado, né, irmão? Quando a gente quer dar essas carteiradas, não é vantagem. É melhor ficar na humildade, é melhor ficar... Eita, é briga aí? Oi, mano, não é por nada não, mas essas duas fileiras aqui é só família, viu? Mas pode ficar aí, não. É só para lhe comunicar. Se alguém brigar com alguém é de boa, a gente não interfere, a gente não faz nada. É sério, aqui é só família. Então, é casa de família, não, aqui é isso. Então, Senado para cá, mas tudo bem, vamos lá. Capítulo 5 de Hebreus, versículo de número 12. Ai, meu pai, 12, Hebreus capítulo 5, versículo de número 12 ao 14. Varão, por favor, tu quiser que está engrenado aí, pode ler para a gente, por gentileza. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Essa palavra perfeito, como eu disse na aula passada, se não me falha a memória, eu nem vou falar que eu falei na aula passada, que eu também não lembro mais nada, mas essa palavra perfeito, tanto nos escritos de Paulo quanto aqui, ela deve ser maturidade, isso. Foi por aí que eu falei, né? Por aqui. Isso. A palavra perfeito tem esse sentido. Então, olha só, é para os perfeitos, é para os maduros. Então, o que não deu para nós é que o tempo, né, pelo tempo, esses irmãos hebreus já deveriam ser ensinadores, mestres, mas eles não eram meninos, nem poderia ter sólido mantimento, eles tinham que comer lá a papinha, né, o mantimento líquido. Então o autor de Hebreus aqui, ele denuncia isso é um pecado, é o pecado de negligência. Nós pecamos por duas vias, pela omissão e pela comissão. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 17, vai dizer: se nós soubermos que nós temos que fazer o bem, e a maioria das pessoas sabe que tem que fazer o bem, e não faz, comete pecado. Então eu peco por fazer o que não devo, e peco por deixar de fazer o que devo. Não tem escapatória, irmãos. A negligência é pecado também, a omissão é pecado. É 4,17, é isso? Tiago? Isso? Então olha só, quem sabe, pois, fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá? Então a omissão é pecado, né?
o tempo que nós deveríamos ter de maturidade, ou a maturidade, o tempo deveria contribuir para a maturidade, e quando não contribui, é uma denúncia de que fomos omissos. Ah, mas eu não tive oportunidade, frequentei tal igreja que não tinha um curso de teologia, ah, mas não teve quem me discipulou, ah, isso e aquilo. Amados, cada um de nós somos adultos e somos responsáveis, e devemos, diante de Deus, inclusive, responder por tudo que nós tivemos oportunidade e não fizemos, né? Por tudo que teríamos possibilidade e condição e não fizemos. Embora, lógico, a gente sabe que tudo isso contribui, né? Se tem oportunidade, se tem uma pessoa lá que te auxilia, se você teve um bom líder, um pastor que te discipulou, aquela coisa toda, essas coisas vão contribuindo, vão facilitando. Mas também não é desculpa a gente falar assim, por exemplo, eu tenho dificuldade de aprender. Alguns alunos ou alguns que vão começar, ou alguns que querem desistir do curso, ou desistem mesmo, dizem assim, está difícil esse negócio para eu aprender, não consigo. Eu falo, não, se você ficar, eu vou te provar que você consegue. Ou então eu sou um mau professor, não é você um mau aluno. Porque o papel teu é vir, aprender é seu, só que eu vou te ajudar a fazer isso. E se você não consegue, então sou eu o responsável. Porque eu, como professor, preciso me virar nos 30 para alcançar todos. Porque na verdade nem sou eu. É o próprio Deus que garante que aquele que vem a Ele, Ele não lança fora. Aquele que busca com sede a palavra de Deus, ele vai ter o entendimento adequado, amados. Porque é Deus que faz isso. Não é o professor em si. É o próprio Deus que garante isso. É Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Eu sou um detalhe aqui. O responsável é o Espírito Santo, que é o verdadeiro ensinador nessa sala de aula e na nossa vida, não é? Então, todo aquele que de alguma maneira pede a Deus entendimento de sua palavra, Deus tem os recursos infinitos para que isso aconteça. Então, a gente precisa entender tudo isso aqui. Voltando então para Efésios, capítulo número 4, nós vimos até o 16, sobre a santificação, então esse processo. Calma que vocês vão entender o porquê que eu estou dando essa introdução até longa, para a gente depois chegar em Jacó. Sobre a santificação. Então, amados, Jacó, vocês sabem que a Bíblia vai falar Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é? Mas tem algumas partes, poucas partes da Bíblia, no Antigo Testamento, acho que no Novo também, que tem Deus de Abraão, Isaac e Israel, que na verdade Israel e Jacó é a mesma pessoa, não é? Só que Israel é esse cara que já passou pela transformação, aquela coisa toda. Então, o que a Bíblia, acredito eu, que está comunicando é que Deus é Deus do fraco e do forte, do atrapalhado e daquele que já venceu algumas questões. Então está tudo certo, Deus é o nosso Deus. Se não entenderam, deixa para lá. Do fraco e do forte, do que venceu, não venceu, né? Do atrapalhado e do tal. Ainda no capítulo 4, verso 17 em diante, vai nos mostrar de fato o que é santificação, o que é a tal da santificação, o que é viver uma vida em santificação. Alguns pensam, irmãos, que é se abster de alguns lugares, de algumas roupas, não usar alguns acessórios, principalmente as mulheres que gostam muito mais de acessórios do que nós homens, né? Mas a gente tem as nossas vaidadezinhas, né? Vaidade, corta o cabelo, aquela coisa toda, né? Cabelinho na régua, né? E terninho aqueles slim, né? Aquela coisa toda, a gente tem nossas vaidades, né? Tudo é vaidade. A gente só malha muitas vezes as irmãs, mas o homem não deixa de ser vaidoso, e é vaidade. Para que terno com aquele design todo? Para que terno com os botões que não servem para nada? Então isso é vaidade, é futilidade. A Bíblia diz para a gente não entregar a alma à vaidade. Porque se fosse vaidade, então não tem jeito, a gente vai viver de uma maneira muito complicada. A questão é, alguns entendem que santificação são essas coisas aparentes. A Bíblia não trata a santificação como coisas aparentes. Embora, lógico, a gente entende que a gente tem que ter um mínimo de um bom senso, né, irmão? Claro, um mínimo de um bom senso. E não tem que ser diferente, não esquisito, né? Como eu falei na aula passada. Eu tenho certeza que eu falei isso na aula passada. Falei, porque eu assisti o vídeo hoje. Eu não lembro, né? Eu tenho que assistir o vídeo para onde eu parei e vou continuar. Verso 17, a gente vai ler aqui no texto bíblico o que a Bíblia entende por santidade ou por vida em santidade. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, vida desregrada, né? Com avidez, cobiça, cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se aqui o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, a vida passada, o velho homem, aquela coisa toda, né, que era desenfreado, que dominava a nossa vida. Lembra que eu falei que na justificação e na regeneração, o homem é salvo do poder e da condenação do pecado? Do poder e da condenação. É isso que o Evangelho faz em nós. Nos livra da punição, da condenação do pecado e do poder do pecado. Ou seja, o pecado já não domina mais aquele que foi alcançado pelo Evangelho. Não domina ele. Ele pode vacilar, ele pode, pela imaturidade, pela fraqueza, cometer alguns atos como acidente, não como hábito de vida, não como caráter, não como uma postura, não como uma atitude, e sim como um inevitável, né? Mas tem que ser acidente, tem que ser uma escorregada, um vacilo. Tem irmão que é tão vacilão, né? Não, mas a gente faz parte, infelizmente, não é justificando. Então, o poder do pecado, o pecado já não domina mais. Agora, a condenação, a punição do pecado, também nós estamos livres, irmãos. Você pode aceitar Jesus, morrer naquele ato, sem descer as águas, sem tomar a ceia, sem conhecer as doutrinas da Bíblia, você vai ser salvo. A salvação é ter um ato de Jesus na cruz do Calvário, e eu recebendo esse ato, há a salvação. Tanto é que teve um ladrão lá, um ex-ladrão, né? E na cruz lá ele não teve nem oportunidade de fazer tudo isso. Então, salvação para ele houve porque ele reconheceu quem era Jesus, que era Deus, que tinha um reino. Não é possível isso, tem que ter um reino. Pô, quando entrar no teu reino, lembra de mim? Não foi salvo, acabou. E o que acontece? Então, a condenação do pecado, nós somos salvos, irmãos, a partir do momento que a gente abraça o Evangelho e aceita Cristo, tá? Porém, tem algo muito complicado que não vai ser resolvido aqui nessa vida, que é a influência do pecado, a presença do pecado. Aí não tem jeito. Aí a gente não é livre dele enquanto não há essa obra completa. Isso aí eu estou falando no arrebatamento, quando a gente for arrebatado individualmente, quando a gente fomos chamados individualmente. Então a presença do pecado é inevitável. Aí sim precisa de santificação, que é a separação contínua, diária, por toda a vida, para toda a vida, dessa influência do pecado. Aí a briga é doida, aí é todo dia, é toda hora. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 vai falar isso. Se vocês quiserem a referência lá para ler. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. A expressão carne quer dizer velha natureza, tá, irmãos? Na maioria dos textos, né? Principalmente Paulo. Então, carne refere-se ao velho homem, a velha natureza, aquela inclinação que é contra Deus, a velha natureza que é impossível. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Aquela velha natureza que é impossível que se converta. Eu também, acho que falei na semana passada. Tudo para mim foi semana passada. 5 aulas que a gente está aqui. Né? Então, olha só. Esse velho homem, essa inclinação para pecar contra Deus, nunca se converte, amado. Nunca, é impossível. Não negocie com o velho homem. Não negocie com o pecado ou com o pecador. Não negocie com as suas tentações. Não negocie com os seus desejos. Não se iluda que você pode dominá-lo por você mesmo. Tudo isso tem que ser subjugado aos pés de Cristo, a cruz. A graça tem que ser, irmãos, invocada, tá certo? O Espírito Santo precisa ouvir a nossa voz de socorro, porque eu não dou conta de mim mesmo. Todas as vezes que a gente cai no engano, que a gente já venceu um pecado, que a gente dá conta daquilo, irmãos, a gente vai cair nesse pecado. Todas as vezes. O pecado, ele é entorpecente, ele é narcótico, ele deixa doidão, é droga, né? Ele anestesia. A Bíblia diz em Provérbios que ele é como algo bom na boca, mas desce no interior assim, e a gente vê o amargo que é. Então o pecado, ele é anestésico, ele ludibria, ele ilude. Então a gente não confia em nós mesmos. Eu não confio em mim, André, que eu dou conta absolutamente de nada. Nada. Não quer nada. Não. Porque o dia que eu entender isso, começou o meu declínio e a minha derrota, irmão. Quando eu falo assim, não, isso aqui eu não caio, isso aqui eu não peco, isso aqui é de boa, não. Aí começa algo muito perigoso, porque você se desarma, você já não conta mais com a graça,
né? Você já não se humilha diante de Cristo. E aí você acha que, pelo tempo, pela experiência, porque já enfrentou aquilo e venceu de fato, você pensa que aquilo está resolvido. Não está nada resolvido na nossa vida, nada resolvido. É um negócio assim, absurdo. Gálatas 5, 16, 17, né? Não falei, né? Então, o Espírito combate contra a carne contra o Espírito, esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andar em Espírito, não vão cumprir a concupiscência, isso é um palavrão, né? O desejo ilícito da carne. Mas olha a batalha diária, todo dia, não tem descanso. E é por isso que a gente precisa se alimentar dos recursos da graça. Palavra, oração, vida de comunhão, adoração, confessar pecados uns aos outros, né? Ministrar uns sobre os outros. Então todos esses recursos da graça nos ajudam, nos favorecem para que a gente se mantenha então nesse processo ascendente, tá certo? Nesse processo onde o Espírito Santo está na minha vida cada vez mais trabalhando. É tão bom quando a gente encontra o irmão aqui, depois de 5, 6 anos, sei lá quanto tempo depois, você encontra ele de novo, você percebe que ele amadureceu, né? Que ele é uma pessoa mais temente a Deus, uma pessoa mais vigilante, mais prudente, fala pouco, ouve mais, aprendeu a perdoar, lidar com algumas circunstâncias, é uma vida mais piedosa, se interessa mais pelas coisas do reino de Deus, conhece um pouco mais de Bíblia, né? Se dedica mais ao próximo. Você está falando de Jesus, irmão? Mas é a maturidade que a gente precisa, irmão, né? Alcançar ou ir alcançando à medida que a gente está mais tempo. Não é possível que a gente se conforme com os irmãos e conosco. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Crente Gabriela de Cabo Canela, né? Não, eu não posso me conformar com isso. Vocês achariam normal? Eu tenho um filho de 12 anos, mas eu vou pegá-lo quando ele tinha uns 6 anos mais ou menos, 5 anos mais ou menos. O menino fazia birra ainda fazia birra, isso que apanhava pra caramba naquele tempo. não apanhava tanto assim não, mas fazia birra, não sabia entender algumas coisas que lia. Ele tinha alguns comportamentos ainda de criança, normal, natural, nada espantoso. Hoje está com 12 para 13 anos, o menino está no 8º ano, né? Tem uma série de compreensões lá que me espanta às vezes na maturidade dele. Não é porque é meu filho não, isso a gente pode constatar na vida de muitos, né? E tinha lá, não vou saber, mas de repente tinha lá 1 metro. Hoje está com 1,80 m, 12 anos. Um tênis mais ou menos desse tamanho, não assim mais ou menos. 42, 1,80 m, 12 para 13 anos. E aí, imagina só, eu falei 5 anos, né? Então, 8 anos depois eu encontro ele, ou vocês encontram meu filho, como encontraram 8 anos atrás. 1 metro de estatura, fazendo birra ainda, sem compreender um monte de coisas. Vocês iam falar, ué, tem alguma coisa muito errada com esse menino. Por que não desenvolveu fisicamente, psicologicamente, intelectualmente? O que aconteceu? Tem alguma coisa muito errada, né? Não é isso? Então a gente vai ficar preocupado e vai procurar um médico, alguém para ver o que está acontecendo. Por que a gente acha que é natural um irmão que a gente viu então 8 anos atrás, ou que quando aceitou Jesus, e passa aí tanto tempo e ele não desenvolve, não amadurece, não se torna um ser humano melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, um obreiro melhor, um discípulo melhor, um vizinho melhor, um sogro melhor, uma sogra melhor, um genro melhor, uma nora melhor? Por quê, amado? Tem alguma coisa errada, porque o Evangelho nos convida a ir nessa caminhada onde Cristo vai nos transformando dia a dia, amados. Precisamos todos os dias, entender que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida a ponto de ir nos transformando, nos convertendo, nos fazendo pessoas melhores, seres humanos melhores, né? Então a gente percebe que santificação é isso. Vamos continuar o texto aqui no verso de número 22, o 21 eu parei, não foi? 22 eu ia iniciar, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos ilícitos do engano. É uma figura de linguagem que Paulo usa aqui, né? Vocês possam se despojar, se despir. Ele usa a metáfora aqui de tirar a roupa, metaforicamente, né? Tirem a roupa, ou seja, se desvencilhe desse velho homem. Só que, preste atenção, amado, olha o que Paulo vai falar no verso 23 e 24, ó. Acompanha aí. Então ele disse: tirem a roupa do velho homem. Mas ficar nu não dá certo, né? Em ocasião nenhuma, né? Vos renoveis
no espírito do vosso sentido, renovar. Aí ele diz no verso 24, e vos revistais. Ou seja, eu me despi e agora eu preciso o quê? Me vestir, não é? Porque onde há o vazio, alguma coisa vai ser preenchida. Lembra da parábola que Jesus conta em Lucas, que quando o expulso sai de uma pessoa, vai por muitos lugares, aí volta e vê aquela casa desocupada, chama mais um bocado dos seus amiguinhos, né? Então assim, a questão é, quando você aceita Cristo, você é limpo. O Espírito Santo trabalha naquela vida. E aquilo precisa ser o que nós lemos em Tiago, enxertado, palavra recebida, né? Mente vazia, já diz o ditado, é a oficina do outro. Uma vida desocupada, sem propósito, ela vai sendo de algum... Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou eu cresço, ou eu avanço, ou eu regrido, irmão. Ou eu me torno mais discípulo de Jesus, ou eu vou voltando às velhas práticas. Ou eu sou construído, ou vai sendo destruído as coisas. Nessa vida não tem nada permanente. Tudo se deteriora. Tudo. Se você tem uma lei da termodinâmica, acho que é isso mesmo, chama de entropia. Qual que é a ideia? Se a gente sair daqui, dessa sala, deixar do jeito que está aqui, tudo aqui, os objetos, voltar daqui um ano e meio, mais ou menos, isso aqui vai estar desordenado, sem ninguém mexer. Isso é a lei da termodinâmica, né? Chamar de entropia. Aquilo que não é interferido, a tendência é se desorganizar. Isso é a lei do universo. Então não há neutralidade. E se eu não faço alguma coisa, ou se na minha vida não está sendo transformado positivamente, negativamente isso vai ser desconstruído, é fato. Aquilo que a gente tinha de temor, de conhecimento, tudo mais, essas coisas parece que sendo afastadas da nossa vida, né? Não há neutralidade na vida espiritual, entenda isso. E aí tem que fazer isso. Então, se revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele vai dando algumas recomendações aqui do que é santificação. Pelo que deixai a mentira, mas só deixar a mentira não basta. Como eu disse aqui, não é deixar de fazer uma coisa, tem que fazer a outra. Então deixa a mentira e fale a verdade. Ou seja, não seja omisso. Fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amados, Paulo fala em Efésios do corpo de Cristo, o tema da carta, o corpo de Cristo. Não, deixa a mentira, não minta. Mas além de não mentir, fale a verdade um com o outro. Porque eu posso não mentir e também não falar a verdade, pela omissão, né? Muitos falam, não vou me envolver, está sendo omisso, e omissão é pecado, como nós já vimos aqui. Então, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo está falando aos crentes, não deis lugar ao diabo. É possível que crente dê lugar ao diabo, é possível, crente dá lugar ao diabo. Eu não estou falando de ficar endemoniado, possesso, aí eu não acredito nessa hipótese. Um crente não pode, não tem como, para mim é impossível um crente regenerado, o demônio se apossar da vida deles. Para mim, biblicamente, não se sustenta, né? Paulo está dizendo, não dê lugar ao diabo, a influência do diabo, falando, sentindo, fazendo ou pensando coisas que vocês não devem. É isso, a gente dá lugar ao diabo de vez em quando, né? Falando mal do próximo, sentindo ódio do próximo e dando vazão a isso e alimentando isso, né? Fazendo alguma coisa que não deveria fazer contra alguém. Então, falando, pensando, fazendo e sentindo. Por 4 vias o pecado entra sobre a nossa vida, em nossa vida, no mínimo. Olha, irmão, difícil esse trem, não é não? Esse é um negocinho difícil. Então a gente pega por falar, por pensar, por fazer e também por sentir sentimentos. Eu vou ler daqui a pouco Hebreus, a gente vai ver inclusive a respeito de Esaú e Jacó, uma raiz de amargura brotando pode nos perturbar e por ela muitos podem se contaminar por causa de uma amargura, um sentimento. Amados, é muito perigoso esse negócio de sentimento. Cuidado, resolva isso antes que o sol se ponha, e aquele negócio vai corroendo lá, né? Aí vai gerando em volta, assim, as pessoas vão ficando indignadas pela outra porque está amargurada. E, irmãos, aí isso fermenta de tal forma que o negócio é complicado. Diga, meu amado. Qual são as quatro que o pecado entra na nossa vida? Por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz
e por aquilo que a gente sente. Né? Então, no pensamento, na fala, no feito, né? Na obra, feito, e no sentimento. Esses 4 meios aí, a gente pega. Muito perigoso. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, e cuidado o que você sente, porque na verdade é aqui que nasce. Talvez aqui seria o mais preocupante, né? É aqui que nasce, é do coração que sai, não é na verdade o que entra. Por isso que eu disse aqui, santidade não é algo exterior, é interior. E os religiosos, lá no Mateus capítulo número 23, eles se preocupam muito com a aparência, muito, como todo religioso se preocupa com a aparência, né? E descuida do principal, porque os discípulos comeram lá sem lavar a mão. Não é que comeram sem lavar a mão, seria fato de higiene. A Bíblia vai dizer, eles não comeram, eles comeram sem lavar muitas vezes a mão, porque eles tinham um ritual, uma cerimônia, que você tinha que lavar muitas vezes a mão. Olha só, que sentido tem isso para a vida? Nenhum. O religioso, ele sempre vai dar valor, dar atenção àquilo que não tem significado real para a vida. É bobagem, é religiosidade, é mandamento de homem, não tem significado nenhum, é isso. E Jesus disse, quando vocês fazem isso, se prendem esses mandamentos de homem, esses preceitos de homem, vocês invalidam a palavra de Deus e o mandamento de Deus. Não só isso, vocês vivem pela aparência. E aí, a tendência é você coar todo o mosquitinho, sabe? Todo detalhezinho, toda coisinha. Não sei como arruma tanto tempo para pensar e brigar e ter